Olá pessoal, mais um vídeo aqui de inglês. Desta vez eu vou falar sobre pronúncia e eu vou trabalhar um texto com vocês, um áudio. Eu vou deixar na descrição. Então, se você quiser ouvir esse texto falado por um americano, por um nativo, acessa o link que eu vou deixar na descrição. O texto é o Making Plans for the Weekend. Eu vou falar sobre alguns sons. O primeiro personagem A, começa aqui com What are you doing? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Se você ler pausadamente essa frase, ela sairá assim: What are you doing this weekend? Só que no áudio ele fala What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Quando existe esse what mais o are, você vai ler what are you doing this weekend? What are you? Próximo exemplo é esse aqui, ó. What are you doing this weekend? Isso falando lento, mas se você for falar no ritmo normal, você pode falar de duas formas. What are you doing this weekend? This weekend, com o TH, pronunciando o TH vozeado. This. What are you doing this weekend? Ou juntar o doing com this e fica What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? E aí você também junta o this com o weekend. Por que isso? Porque na palavra doing, o G não é pronunciado. Então você vai ler doing. O this, você pode tirar esse T e fica doing this. E como o this termina com um S e o weekend começa com um W, o W possui uma consoante, mas tem som de vogal. Então ele já junta o S com o W e fica doing this weekend. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Se você falar isso, o americano vai entender. Você está falando What are you doing this weekend? Então já se liga quando tiver essas palavras. Doing this, doing those, this weekend é falado como se fosse uma palavra só. Então, só nessa palavra aqui nós tivemos 3 exemplos de pronúncia. What are you doing this? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Hey, what are you doing this weekend? 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 Você pode falar das duas formas que tá legal. No personagem B, aqui ele vai responder I'm not sure. I'm not sure. Ele pode falar I am not sure, mas ele pode falar I'm not sure. Não é sure, é sure. I'm, que é a contração do I am. I'm, fica assim, ó. I'm not, não é not, é not, com um Tzinho. Você só fala um pedacinho do T. I'm not sure. Hey, what are you doing this weekend? I'm not sure. Sure é certeza. Então, ele está dizendo I am not, eu não tenho certeza. I'm not sure, não tenho certeza. What are you doing? E aí ele repete aqui de novo o what are you doing? Lembrando que quando tem what mais o are, que é o verbo to be, você vai ler what are you doing? Ele fez uma pergunta, devolveu a pergunta. E a personagem A vai responder I was thinking of maybe taking a drive to the beach. Ela vai dizer eu estava pensando em talvez dirigir até a praia.
I was, primeira regra aqui, o was não é was, é I was, eu estava, é o passado do verbo to be. I was, eu estava. Thinking, aproveitei esse thinking para falar sobre o som do TH, que é mais uma dica. O TH tem dois sons. Tem um vozeado, que é no caso do this. Você vê que há uma vibração, o this weekend. E tem o thinking, que ele já não tem a vibração, é só o ambos são falados com a língua entre os dentes, o this e o thinking. This, that, those. E o thinking, não sai a vibração, só sai o thinking. Não é thinking nem thinking, é thinking. E você não pode pronunciar isso errado, tem que pronunciar certo. Então na frase, voltando aqui à frase, ela fala I was thinking of. Outra dica de pronúncia, o of não é off, é of. Thinking of. Quando é falado off, é quando é o off de desligado, que é o off. Quando é escrito off, é OFF, é o off. Quando tem só o off, o O e o F, é o of. Thinking of. E aqui acontece a mesma coisa que aconteceu no doing lá em cima. Thinking, não é thinking. O G, o último G, não é pronunciado. Então é thinking of. Aí ele junta, como se fosse uma palavra só. Thinking of. I was thinking of. Maybe, que é o talvez. Taking a drive. Acontece a mesma coisa. Você pode falar taking a drive ou taking a drive. Taking a drive significa dirigir. Dirigir to the beach. Dirigir to the beach, que é dirigir até a praia. Taking a drive. Então, lembrar sempre, quando tiver o ing e tiver uma palavra que começa com a vogal depois, você pode fazer essa junção do thinking of, maybe taking a drive. Mas se você quiser falar taking a drive, tudo beleza. Mas quando você falar taking a drive, você fica mais natural, fica parecendo com um nativo. Pensa nisso, entendeu? Só para finalizar aqui, só vou até essa outra frase, lembrando que você pode ter acesso a esse áudio no link aqui na descrição. O personagem B fala bem assim: That sounds like a great idea. Que também você pode ler de uma forma mais natural, de uma forma mais parecida com o nativo, que é o That sounds like a great idea. Por que eu tô lendo great idea e não great idea? Porque sempre quando você tiver um T entre vogais ou entre som de vogais, você vai ler ele como um R, um R, great idea. Aqui em great, você vê que tem o great termina com um T, antes do T tem um A, e a próxima palavra começa com um I, que é uma vogal também. Então ele junta e forma uma só palavra. Great idea. Então, that sounds like a great idea. Então, essa é uma regra que acontece sempre com um T em 99%. Quando aparece um T entre vogais, ele é lido como um R. Great idea. Esse foi mais um vídeo sobre dicas de pronúncia. No próximo eu vou trazer outro texto, e aí também com o material do áudio falado por nativos. E aí você pode ter todo o acesso, né? Você vai ter acesso a todo o texto e também perceber essas dicas que eu falei aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado.